Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E é mais uma aula com um exemplo de estrutura de uma berlim, né? De uma defesa berlim pela parte das pretas. E a gente vai analisar alguns contrajogos, né, para as partes das pretas e algumas formas também de atacar de uma maneira bem interessante para as brancas. Vamos lá! Primeiro a gente joga E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Abertura espanhola. Ele ataca o nosso cavalo com A6, bispo toma C6, variante das trocas, D toma C6. Então aí a gente já tem a estrutura da berlim com uma pequena debilidade para as peças pretas, que são esses dois peões dobrados, esses dois peões de C7 e C6. O peão de C7 ele não pode ser protegido por outro peão, então a gente chama isso de peão dobrado. O que as brancas fazem? Roque, melhor jogada de defesa possível. F6, D4, toma D4, cavalo toma D4, C5 atacando o cavalo, cavalo em E2. Dama toma D1, torre toma D1, a gente tem um jogo sem damas. Bispo D7, cavalo de B, C3, roque grande, bispo E3, B6, torre D2, torre E8 atacando a estrutura central das peças brancas, torre de A, D1, bispo C6, F3, cavalo E7, cavalo F4, cavalo G6, cavalo H5, cavalo E5, pensando na entrada ali atacando a torre, né, em C4, B3 defendendo a casa de C4, F5, e agora, né, a gente já tem mais ou menos a estrutura do que a gente vê normalmente na defesa berlim, na defesa berlinesa, na defesa berlinense, como ela é conhecida. E agora já começa a ter algumas possibilidades de variantes diferentes, né, de possibilidades aqui no caso das peças brancas. As peças brancas aqui elas podem jogar cavalo G3, se cavalo G3, peão toma F4, cavalo toma em E4, ou melhor, peão de F toma em E4, cavalo toma em E4, rei B7. A ideia das pretas aqui é explorar esse ataque central, avançar os peões ali pela ala da dama, né? E que são ideias bem interessantes para as pretas. Então, para evitar isso, a gente pode jogar, por exemplo, E toma F5. O que você acha? Já marquei aí com um amarelinho porque não é tão legal. Cavalo toma F3, cheque. Olha que jogada top das peças pretas. Porque aí a gente libera o ataque da torre para o bispo de E3. Ali também, correto? G toma, torre toma E3, atacando cavalo e peão ainda no final de tudo. Péssima escolha para as peças brancas, não foi? Então, a gente pode jogar cavalo D5. Mais interessante, por quê? F toma E4, F toma E4, cavalo G4 atacando o bispo e o cavalo ali ao mesmo tempo, mas o nosso cavalo está protegido pelo peão. A gente pode jogar primeiro bispo F4, depois de C4, com a ideia de sair com o bispo ali para casa C5 e depois com a torre para F8, né, para dominar a coluna F, já que a gente tem só um bispo ali protegido por dois cavalos, mas com uma proteção complexa, a gente pode jogar cavalo toma C7. Se a gente joga cavalo toma C7, bispo C5 cheque, rei H1, pode ser, ou rei F1. Rei F1 tem C3, torre E2, torre de E, F8. Aqui ele já vai ameaçar o bispo, já vai ameaçar um cheque ali de cavalo, ou em H2 ou em E3, o avanço de peão, ou, né, esse ataque também ao nosso cavalo se a gente perde essa defesa de bispo. Cavalo toma em A6, bispo B5 cravando a nossa torre, né? Não funciona. Então, rei H1, cavalo F2 faz um ataque duplo, né? Também não funciona. Então, H3, atacando o cavalo. Bispo C5 cheque, rei F1, C toma B3, A toma B3, G5 atacando o nosso bispo. Bispo toma G5, cavalo toma H2 cheque, rei E2, torre toma E4 cheque.
ele tem tanto o bispo ali atacando o nosso cavalo, como tem também a entrada da outra torre em E8 ali, fortalecendo o ataque das pretas, né? Muito bom para as pretas. Isso com a versão de H3. Bispo toma C7, bispo toma D5, né? Ele ganha o bispo. Não tem nem o que discutir. E a única jogada, né, que é melhor pra gente mesmo, é B4, lutando pela casa de C5, que é onde o bispo deseja entrar. Se bispo toma D5, torre toma D5, bispo toma B4, querendo voltar, torre em D7, bispo C5, cheque, rei F1, cavalo E3, cheque, bispo toma E3, bispo toma E3, torre toma G7 e torre de H, F8, rei E2, torre toma E4. Aqui fica uma posição mais equilibrada aqui entre peças brancas e peças pretas. E se G6, aqui também, né, porque a gente viu a análise de bispo D5, se G6, a gente tem cavalo de H, F6, cavalo toma F6, cavalo toma F6, bispo toma B4, cavalo toma E8, bispo toma D2, cavalo D6, cheque, peão toma D6, peão toma D2, bispo toma E4, torre toma D6, rei B7, e a gente tem, né, essa fraqueza com esses dois peões brancos agora. Torre D7, cheque, rei C6, torre em D6, cheque, protegido pelo bispo, rei C5, torre E6, bispo toma C2, bispo E3, cheque, rei D5, torre toma B6, bispo D3, G3, torre F8, bispo F4, torre toma F4, G toma F4, e a gente tem o peão de C aí avançando, né, para as pretas, mostrando uma ideia de um contrajogo excelente e de um caminho aí interessante de vitória para as peças pretas, com algumas análises de ambos os lados. A gente vai se ver na nossa próxima aula de xadrez. Vamos começar a falar também sobre Siciliana e vamos comentar algumas partidas também. Tem uma partida do Wesley So com Nakamura, muito legal para a gente analisar juntos. Muito em breve, então vem com a gente e vamos juntos.